Vamos lá. Quando a gente fala de funções periódicas em si, né, elas vão ter uma característica muito importante. Por que elas vão ter essa característica tão importante assim? Me fala, explica o que é tão importante nessa função. Ela vai ter um comportamento, né, de um nome já diz, periódico. Então, em determinados períodos, ela vai se repetir, né? Vai acontecer, por exemplo, que o f de x mais p, né, p é um valor qualquer, né, positivo ou negativo, tanto faz, você vai ver que essa função aqui ela vai se repetir, ela vai ter o mesmo valor de y. Né? Então, as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente são exemplos de funções periódicas e a gente vai estudar elas aqui. Né? Então, são as funções seno, cosseno e tangente que a gente vai estudar. Então, vamos lá. A gente sabe definir o que é domínio, o que é imagem de uma função. Né? E agora, nas funções periódicas, a gente sabe que a função vai ser uma função dos números reais que vai gerar os números reais. Ou seja, um x que vai gerar um f de x, e esse f de x vai ser o valor de seno. Então, vamos lá. Quem é o domínio da minha função periódica? O domínio são aqueles valores que a função pode assumir. Né? No caso, a função seno ela não tem nenhuma restrição de domínio. Então, são todos os números reais. Então, logo, eu tenho aqui o domínio da minha função. E o contradomínio são os números reais. O tanto domínio quanto o contradomínio são os números reais. Juan, o que é o contradomínio? É onde ela se espelha aqui, ó. Ela não tem nem restrição de imagem, nem restrição de valores de y, né? De imagem não, restrições de valores de y, nem restrições de valores de x. A imagem, ela vai ser dada ao longo do arco x desse meu seno aqui, ó. Se minha função trigonométrica for a função seno de x, presta atenção. Lembre que o seno, no máximo, ele não vai no 1 e no mínimo ele vai até o menos 1. Então, agora a gente vai pegar esses valores aqui que antes a gente ficava rodando e vai colocar num gráfico. Né? Assim que ele vai aumentando, a gente vai aumentando seu valor. Conforme ele for diminuindo, a gente vai diminuindo seu valor. Então, eu vou representar aqui a função trigonométrica para vocês. Só um time aqui rapidinho. Olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês vão ver agora. Olha só, funções trigonométricas que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, eu quero ver aqui a função seno. Função seno, está aqui. Então, eu vou colocar a função seno a partir do ponto. Aqui está em graus, que eu posso transformar em radianos. Deixa eu esperar carregar aqui, eu vou te mostrar para vocês como é que funciona. Em 0 grau, o valor do meu seno é 0, certo? Conforme eu vou aumentando meu ângulo, olha só, o valor do meu seno vai subindo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, até ele atingir aqui o valor máximo de 1. Quando ele chega no 1, ele começa a decrescer. Por isso que minha função ela é cíclica, olha só, começa a cair, 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 até chegar no zero novamente. Chegou no zero, ela atravessa o zero, começa a ficar negativa, vai no mínimo, seu valor mínimo aqui, né? Volta para o valor de zero, e se eu continuar dando voltas, olha só, que são arcos côngruos, olha, lembra o seno? O seno de 536, olha aqui, ó, o seno de 536 vale 0,07.
Aí, se eu for aqui, ó, o seno de 740, 739 vale 0,33, e assim por diante, ó. Quanto mais voltas eu for, ó, ele vai alterando e isso vai ser infinitamente, né? Que eu posso dar aqui 300 milhões de voltas, que a minha função ela vai variar aí ao longo do eixo x, né? Olha só, vai variar, e sempre vai ter um valor de seno e cosseno, né? Aqui eu mostrei para vocês o seno, olha só, ele voltando, e tenho também o seu variar no sentido negativo, né? A única diferença é que ele está andando no sentido contrário. Por isso, quando a gente fala que é uma circunferência orientada, no sentido anti-horário positiva, no sentido horário negativo. Deu para entender esse espelhamento aqui? Então, a gente vai ver que o valor máximo da minha função vai ser o 1 aqui, né? Ou seja, minha imagem, o máximo é 1. E minha imagem, o mínimo, vai ser menos 1, né? E não tem restrição de domínio, né? Isso é importante a gente saber. Então, deixa eu voltar para a nossa outra aba aqui. E não tem restrição de domínio. Beleza. Aí, eu já consegui definir aqui, ó. Qual é a amplitude da minha função? A amplitude da minha função é igual na física, a gente estuda na física. Esse é esse valor aqui. A amplitude é o tamanho da onda aqui que eu tenho. O máximo da onda, a amplitude é 1, né? Qual o período? Como é que eu chamo de período? Período é o valor quando ela completa uma volta. O período aqui é 2π, nesse caso, né? Por quê? Porque ela vai terminar de completar uma volta quando eu tiver aqui passado por todos os ângulos, né? Ou seja, quando ela tiver passado por todos os quadrantes. Então, a gente tem aqui nossa função sendo caracterizada aqui. Começa no zero, aumenta o seu valor, diminui até voltar ao ciclo, né? O período aqui é 2π. Beleza, já vimos aqui a função seno. Basicamente, simples, né? E aí eu tenho os sinais, né? Que nada muda, gente. Tudo que a gente estudou é básico para isso aqui. Então, olha só. Primeiro quadrante, né? O sinal é positivo. Está aqui nesse primeiro quadrante. Segundo quadrante, o seno continua positivo, né? Aquela ondinha de cima aqui ainda, essa ondinha de cima aqui. Terceiro quadrante, o seno é negativo. E quarto quadrante, o seno é negativo também, ou seja, essa barriguinha aqui de baixo. Então, a gente já lembra disso aqui na função seno. E quais são as propriedades? O resumo da função seno, então. O resumo da função seno é que o meu domínio pode ser os números reais, o contradomínio também pode ser os números reais, nada impede de que ela tenha uma imagem maior, né? A imagem da função seno em si, ela vai de -1 até 1. O período é em 2π e o sinal ela é positiva no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto quadrante, né? Qual é a posição central da imagem, né? A posição central da imagem é o zero, né? Ela vai ficar oscilando ali em torno do zero. Tem o zero ali, ela vai subir, vai descer em torno do zero. A amplitude é esse tamanho aqui, a gente viu que é 1, que é o raio da circunferência trigonométrica. O valor máximo vai ser 1, o valor mínimo vai ser -1, né? E classificação quanto à paridade, o seno é uma função ímpar. O que significa ela ser uma função ímpar? O f de x vai ser igual ao menos f de menos x. Ou seja, se eu fizer aqui 90 graus, se eu fizer o seno de -90 graus, daria negativo. Então, para ser igual, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por -1. Beleza? Deixa eu ver aqui. Na parte que fica em cima, como é equivalente a 180 graus? Tá, vou voltar lá. Ó. O eixo, vou falar sobre o eixo central e sobre
a parte da linha de cima. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? O seno em 180 graus, ele é aqui, ó. Certo? Em π. Olha só, 180 graus. O valor do seno é zero. Não é? Olha aqui, ó. Se eu sair daqui para o seno e vir até aqui, o seno aqui é zero. Então, esse é o seno 180 graus. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu entendi direito. Na parte da linha que fica em cima, como equivale a 180 graus no arco? Certo? É como se eu tivesse aqui, ó, 0, 90, né? Tá vendo? Π sobre 2, eu vou crescendo os ângulos aqui no sentido crescente. Perguntaram sobre a posição, como assim a posição central y igual a zero? Tá vendo que eu tenho um eixo aqui em que a função ficou oscilando? Que ela vai ser igual para cima e para baixo, né? Ah, Juan, se eu traçasse o eixo aqui, se traçasse o eixo aqui, a função nem ia chegar aqui, né? A função ia ficar só abaixo. Então, é um eixo central da função. Ela oscila em torno desse ponto aqui, né? Em torno desse ponto aqui, que é o eixo y igual a zero. Tá? Deu para entender? Até agora? Beleza. Aí, a gente vai para a função cosseno. Uai, Juan, já acabamos de ver a função seno, a gente já vai ver a função cosseno? Sim. Por quê? Porque é basicamente tudo que a gente já estudou. Vamos ver a função cosseno. Na função cosseno, gente, eu começo aqui no zero também, ó. No zero. Só que o cosseno de zero é 1. Tá vendo? A função já começa aqui em cima. E conforme eu vou aumentando o valor do meu ângulo, o que vai acontecendo com a minha função? Olha só, vai diminuindo o valor, tá vendo? Ó, vai diminuindo. Diminuindo o valor até atingir aqui. Quando eu tenho 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Tá vendo que ela cruzou aqui? 90 graus, zero. Então, se eu continuar aqui andando, ela vai continuar seguindo o sentido negativo. Ó, quando chegou aqui, chegou no menos 1, o valor mínimo da minha função. E, a partir daqui, ela começa a crescer novamente. Continua negativa e só vai ficar positiva a partir do 270. Olha só, se eu quiser o valor em radianos, é só colocar aqui, ó, em radianos, tá? Sem problema nenhum. Π, 3π sobre 2 e 2π. Vou deixar em graus, porque vocês gostam mais em graus. Mas a gente vai trabalhar muito com esse ângulo em radianos, tá? Então, fiquem ligados aí. E a partir daqui, eu vou aumentar o valor novamente, ó, até chegar aqui no 360, né? Mas a função acaba aqui? A função não acaba aqui, a função não é só isso. Que no ciclo trigonométrico, a gente só estudava isso aqui, né? A gente só estudava esse quadradinho aqui. Mas se você reparar bem, esse quadradinho ele se repete, ó, infinitas vezes. Esse quadradinho ele vai se repetir aqui. Por isso que a gente vê as simetrias. Ele vai se repetir aqui, ó, vai se repetir aqui, vai se repetir aqui para trás, né? Ó, ele vai se repetir aqui para trás, vai se repetir aqui, ó. Tá vendo que é cíclico? A função ela se repete infinitas vezes. Então, é esses quadradinhos aqui, ó. A gente estudou um desse quadradinho, né? Lá nesses dois capítulos que a gente estudou. Agora a gente está estudando a função em todo o seu domínio, né? Em todos os valores de x. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Saudade de estudar já esse quadradinho. Quando estava estudando só o quadradinho, estava reclamando, né? Ai, gente, vocês são engraçados. Então, ó, vamos voltar aqui. Então, eu tenho exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. A função cosseno é uma função onde eu tenho os reais, né, o domínio dos números reais, e a imagem também vai ser os números reais, né? E quais são as propriedades? As propriedades é que o meu domínio é igual ao meu contradomínio, que são os números reais. Beleza. A imagem ela vai ser dado no arco do cosseno. E o valor da imagem, o intervalo da imagem, vai ser de menos 1 até 1. Igualzinho o seno, né? O máximo do cosseno não é 1 e o mínimo do cosseno não é menos 1. Né? E a função cosseno ela possui aqui dois limites. Né? O inferior, que é o menos 1,
e o superior, que é 1. Igualzinho o seno, gente. As propriedades do seno e cosseno são praticamente as mesmas. A gente vê que eles oscilam de -1 até 1. A diferença é intervalo, gente. Intervalo que a gente estudou lá na nossa primeira matéria. O que é intervalo? Significa que ela pode ir de -1, né? Pode ir todos esses valores, né? -1, -0,99, 0, até chegar no 1, né? E é esse intervalo fechado. Lembra intervalo fechado, intervalo aberto? É isso aí. Então, vamos revisar intervalo, que a gente vai estudar muito intervalo em função. Aí, ó, como é que fica o gráfico? O gráfico eu mostrei para vocês ali, né? Ela começa no 1. Por que, Juan, ela começa no 1? Porque, ó, se eu virar assim minha função, olha só, virei minha função. O cosseno está aqui, né? Aqui seria o meu ângulo de 0, vamos supor. Conforme eu for girando aqui, ó, conforme eu vou girando aqui, ele vai espelhando a minha função, tá vendo? Vai fazendo minha função. Qual a amplitude? A amplitude também é 1, né? O valor máximo aqui que ela vai chegar distante do seu eixo central. Quem é o eixo, quem é o eixo central? 0, né? Qual o período da minha função? Quando ela começa a se repetir? Ela começa a se repetir em 2π, tá vendo? Em 2π ela volta a se repetir novamente. Ela completa seu ciclo em 2π. Então, a gente tem aí todas as características da nossa função cosseno, né? Então, ó, para a função cosseno, no primeiro quadrante, eu tenho a função positiva, né? O cosseno positivo. No segundo quadrante, o cosseno negativo. No terceiro quadrante, o cosseno negativo. E no quarto quadrante, o cosseno positivo. Vamos olhar a função aqui, ó. Tá vendo que eu tenho a minha reta. No primeiro quadrante, ó, positivo está aqui em cima. No segundo e no terceiro quadrante está aqui embaixo, negativa. No quarto quadrante, positiva novamente. Beleza? Isso. Olha aqui, ó. O cosseno aqui e aqui ela não é negativa. Por isso que a função aqui ela está na parte de baixo. Porque no segundo e no terceiro quadrante a função é negativa. Beleza? Ó, vamos continuar. Então, quais são as propriedades? Um quadrinho resumo aí. O cosseno, ela tem um domínio nos números reais. O contradomínio também nos números reais. A imagem vai de -1 até 1 positivo, igual na função seno. O período é 2π, é uma volta, 360 graus, que é quando completa o ciclo e volta a se repetir. Qual o sinal do cosseno? O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, né? Que é aqueles quadrantes do lado direito. Os quadrantes do lado esquerdo, o cosseno é negativo. Qual a posição central? Também y igual a 0. Qual a amplitude? A amplitude é 1, né? Aquele valor máximo que a função chega ali, ao entorno de onde ele se repete. Qual o valor máximo é 1 e o valor mínimo vai ser -1. Classificação quanto à paridade, o cosseno vai ser uma função par. Quando vocês vão usar isso? Vou mostrar já já, gente. Vou mostrar já já. Ó, classificação quanto à função par. F de x vai ser igual a menos f de menos x. Como assim, Juan? Estou falando que o cosseno de 90... Pensa aí, ó. Não, não vou fazer cosseno de 90, não. Vou fazer cosseno de 45. Cosseno de 45 dá quanto? Dá raiz de 2 sobre 2. Vai ser igual ao cosseno de menos 45. Né? Porque, ó, se eu tiver um quadrante aqui, eu sei que, se é uma circunferência, eu sei que nesse quadrante, nesse ela é positiva. Então, se eu vario 45 graus para cá, meu cosseno vai dar o mesmo valor que se eu variasse 45 graus para cá. E isso significa que o cosseno é uma função par. Tá? Então, quando você faz f de x e dá o mesmo valor de f de menos x, significa que essa função é uma função par. Já me perguntaram aqui, quando que eu vou usar isso? Quando que a gente vai usar isso? Ponto 1, nos vestibulares. Né? O vestibular cai. Então, se cai,
vocês vão usar isso no vestibular. Ponto 2. Onde é que a gente usa isso na vida real? Quando a gente vai para a vida real, não é só a função seno, pum, né? Ou a função cosseno e pronto, acabou. Existe transformações que são obtidas, transformações lineares que são obtidas na função para atender às demandas do mundo real, né? A gente faz modelagens matemáticas. Um exemplo disso é a corrente elétrica, né? Então, não sei se vocês já viram aí na física, mas assim, vocês já ouviram o termo corrente alternada e corrente contínua? Já ouviram esse termo? Não? Olha só. O carregador do celular de vocês acham que o carregador do celular de vocês fornece energia para o seu celular em corrente alternada ou corrente contínua? O que vocês acham? Contínua, né? Tanto, se vocês pegarem o celular, o carregador do celular de vocês, deixa eu ver o carregador desse negócio, tem alguma informação. Eu não estou enxergando por conta. Não estou enxergando, não, mas. Não estou enxergando. Não vou enxergar. Ok, ó. Tá falando que a saída aqui tem 5,1 volts desse carregador aqui. 5,1 volts. Então, 5,1 volts, ele fala que é constante, né? Ele coloca lá DC, que é com uma corrente contínua. Uma corrente contínua, ela tem um tratamento linear, né? Aquele valor ali. Na corrente alternada, significa que ela oscila entre pontos. Então, não sei se vocês já viram um documentário na física falando sobre a evolução da transmissão de energia elétrica. Vocês já viram isso? Não? Por exemplo, para você transportar energia em corrente contínua, né, dá uma pergunta para Christian depois, né, principalmente pergunta para Christian. Christian, pergunta, é possível transmitir grandes quantidades de energia em corrente contínua? E ele vai explicar justamente o porquê, né? Vocês vão perceber que a corrente alternada, ela é um meio oscilatório. Juan, como assim ela é um meio oscilatório? Ela vai variar entre picos de energia, né? Ou seja, ela vai um valor máximo e um valor mínimo. Se eu mostrar para vocês, que eu não tenho um voltímetro aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Tá vendo? Vai funcionar mais ou menos assim, ó. A corrente alternada, ela vai funcionar aqui entre picos de corrente máxima e picos de corrente mínima, picos de corrente negativa. Então, vai funcionar mais ou menos assim, ó. Pense aí que você tem um fio elétrico. Um fio elétrico, certo? Aí, esse fio elétrico, a corrente, você sabe que é um movimento de elétrons, né? Então, uma hora seus elétrons estão andando nessa direção, aí, do nada, os elétrons começam a voltar. São induzidos a voltar. Então, esses seriam os picos, né? Seria o pico onde todos os elétrons eles estão no auge aqui, no momento que eles param e começam a voltar para ficar aqui, no mínimo, né? Que o momento que todos os elétrons estão movimentando ao contrário. Então, se vocês repararem bem, a gente vai ter uma interação entre os elétrons, né? A gente vai ter um movimento de elétrons ali que vai me permitir picos de intensidade ou valores baixos de intensidade. E essa oscilação é o que eu chamo de corrente alternada. Por que corrente alternada? Porque ela não é uma corrente que tem intensidade sempre fixa, né? Na corrente contínua, a corrente aqui é sempre fixa. Bom, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que quando você está lá na tomada e está escrito 110 volts, aquilo é uma mentira. Por quê? Porque ela normalmente ela vai oscilar ali.
entre 103 e 127 volts, né? E o que que acontece? Vocês já viram que alguns equipamentos, vocês estão na casa de vocês, do nada, aí a luz dá aquela apagada assim de volta? Já repararam? Principalmente quando alguém liga o chuveiro, o secador elétrico, dá aquele pico de energia. Por quê? Ali são elétrons que estão se movimentando, né? Corrente contínua. Então, quando você liga aquele aparelho, significa que mais elétrons precisam dar conta de ligar aquele aparelho, né? Porque é um aparelho de potência maior. Então, aqueles elétrons vão para lá. O que que acontece com o restante da energia da casa? Ela dá aquele pico, né? Ela diminui aquele valor para voltar depois novamente. Então, na corrente contínua é muito utilizado na física. Esse é um dos exemplos. A gente dá com corrente contínua o tempo inteiro. Se eu for mostrar o carregador aqui para vocês, vocês não vão enxergar aqui não. Deixa eu trocar de câmera para ver se vocês conseguem enxergar. Olha só. Vê se vocês enxergam aí. Não dá para enxergar, não. Tentei, mas não vai dar, não. Não vai dar, não. Vai dar, não, gente. Olha só. Nesse carregadorzinho tem escrito assim, ó. Nem eu tô conseguindo enxergar daqui, mas de onde vocês aí. Ele tá escrito assim, ó. 100 a 240 volts. Aí tem um tracinho, convertendo a 0,45 ampere, de 50 a 60 Hz. Ou seja, ele te deu o período, né? Hertz, não sei se vocês lembram o que significa, mas significam oscilações por segundo, né? Então, ele está te dando aí a frequência de oscilação, né? Ele está te dando aí o valor da corrente, que é o 0,45 ampere, e está te dando o valor da saída aí, da voltagem, que é 100 a 240 volts. E ele coloca aqui na saída, é uma saída de 5,1 volts. Ou seja, esse carregador, sabe o que ele faz? Ele recebe por esses dois pontos aqui, ó, por esses dois pontos, corrente alternada, e sai aqui pelo USB, que a gente conecta o celular, corrente contínua. Então, ele é um transformador. Ele transforma corrente alternada em corrente contínua. Tá? Aí você fala, Juan, tá, mas onde eu vou ver isso? Eu já te mostrei um exemplo. Né? O que que eu quero que vocês façam? Vai ser como tarefa de casa para a próxima semana. Tá? Vocês vão fazer esse está no mundo, vão ler aí, vão interpretar e falar aqui a diferença entre as duas correntes. Beleza. E aí a gente vai ver alguns tipos de transformação. Quantas horas? Falta 5 minutos. A gente vai ver alguns tipos de transformação. 5 minutos? Não. 15 minutos. A gente vai ver alguns tipos de transformações que a gente vai fazer nas nossas funções. Por exemplo, eu tenho transformações na forma aditiva da minha corrente. Por quê? Se ele falar que minha corrente varia de 110, por exemplo, a 127, significa que existe um valor que ele oscila ali, em uma faixa de segurança. Né? Então, é basicamente causado pelo deslocamento quando eu faço uma transformação aditiva. Por exemplo, se eu pego a minha função seno, né, e somo uma unidade, pego a função seno e somo uma unidade, significa que eu estou aumentando uma unidade todos os pontos dela. Ou seja, aqui eu aumentei uma unidade, aqui eu aumentei uma unidade, aqui eu aumentei uma unidade. Mesma coisa acontece se eu pegar essa função seno e subtrair uma unidade. Ou seja, eu estou diminuindo a minha função numa unidade. Olha só, uma unidade. Do máximo aqui, ó, diminuir uma unidade. Daqui eu diminuí uma unidade. Tá vendo? Então, eu tenho transformações aditivas. Se for positivo, essa função vai aumentar o seu valor. Se essa adição for um valor negativo, ela vai diminuir seu valor. Quando diminuir um ponto só, não, toda função ela vai se deslocar.
tá? A gente estudou isso em função até. Aí, ó, vamos ver esse exercício. Eu tenho aqui uma função que é 2 mais seno de x e 1 menos cosseno de x. Qual o primeiro passo, galera? O primeiro passo é desenhar, saber como se comporta a função seno de x, né? A função seno de x ela começa no zero, vai aqui no 1, volta até o zero e completa o período aqui. Beleza, só que eu estou somando duas unidades. Então, em vez dela começar aqui no zero, significa que ela vai começar aqui no 2. Né? Ou seja, o meu eixo central agora é o 2 e não mais o zero. Né? Olha só, como se eu tivesse o eixo central aqui. Ó. O eixo central aqui é o 2. Beleza. E agora, Juan? Então, se é o 2, significa que o máximo, né, vai ser 2 mais 1. O máximo ela vai chegar no 3. E o mínimo? O mínimo ela vai chegar no 1. E olha só, fiz o gráfico da minha função. Função seno. Período é 2π, amplitude é 1 e o centro é 2. Beleza, Juan, e se a função for cosseno de x? Ele faz menos 1. Né? A função cosseno de x ela começa originalmente no 1. Né? Ela oscila aqui do 1 ao menos 1. Beleza, então se eu tirar 1 da função, significa que em vez de começar no 1, ela vai começar no 0. Né? O 0 vai ser o meu máximo da função. Ó. O 0 vai ser o meu máximo da função. E qual vai ser o mínimo? Não era menos 1? Menos 1 vai dar o quanto? Menos 2. Esse é o mínimo da minha função. Onde meu eixo central vai ser quem? O menos 1. Né? Meu eixo central agora é o menos 1. Ela vai oscilar em torno desse eixo aqui. Beleza, Juan. Então, o período continuou 2π, a amplitude continuou 1 e o centro foi alterado. Então, quando eu faço transformações do tipo soma, tá vendo? Fora da função, fora do meu seno aqui, significa que eu estou alterando o centro de oscilação da minha função. Beleza? Até aqui tá ok? Até aqui tá ok? Beleza? Vamos para a próxima. Olha só. Transformações do tipo multiplicativa. Transformações do tipo multiplicativa são as transformações que eu vou multiplicar o meu seno. Né? Se o meu seno, se esse valor de b aqui for positivo, se ele for positivo, a função só vai ter um valor de crescimento ou decrescimento acelerado. Né? Se meu b for negativo, ele nem falo do b negativo aqui, mas eu vou falar depois para vocês. Ó. Se meu b estiver entre 0 e 1, significa que a minha função vai ficar menor. Né? Ela vai ser comprimida verticalmente. Como assim, Juan? Se antes a função chegava no 1, se eu multiplicar, por exemplo, fazer meio vezes o seno de x, significa que em vez de chegar no 1 agora, ela vai chegar no meio só. Só que esses pontos aqui, as raízes vão permanecer as mesmas, tá vendo? Olha só, permaneceram as mesmas. Só indica o quanto que ela vai ficar comprimida. Beleza. Se o meu valor de b aqui da multiplicação for maior que 1, então significa que ela vai duplicar o seu valor. Né? No caso, vou colocar aqui 2f de x, a minha função. Né? Se eu colocar minha função 2f de x, significa que em vez de ser 1 aqui, ela vai passar a ser quanto? Vai passar a ser 2. E todos esses valores da função vão ser duplicados, né? Todos os valores. Mas esses pontos aqui de raízes permanecem os mesmos. Por que uma permanece o mesmo? Porque 0 vezes 2 dá 0. Né? E assim por diante. Tá acompanhando até aqui? Já mostrei duas transformações para vocês. A transformação aditiva e a transformação multiplicativa. Um caso particular da transformação multiplicativa é quando eu multiplico por esse número negativo. Por quê? Quando eu aplico esse número negativo, significa que a função vai inverter. Né? Se antes a função crescia, em vez dela crescer, ela vai fazer o quê? Ela vai decrescer. Tá vendo? Então, a função
Quando eu multiplico por um número negativo, ela inverte. Em vez de ela fazer assim, ela vai fazer isso aqui, ela vai decrescer. Quando ela estiver crescendo, vai fazer isso aqui. Vai fazer o contrário do que ela fazia antes. Gente, eu estou passando um pouquinho rápido, só que a gente vai fazer exercício disso tudo, tá? Transformações multiplicativas aplicadas à variável de f de x. Como assim, Luan? Essa transformação multiplica quando eu aplico a variável. É isso aqui, gente. Quando eu fizer o kx. Como assim, Juan? Não estou entendendo ainda não. Vocês vão entender agora. Quando eu tiver isso aqui, ó. Por exemplo, a função. A função original é seno de x. Seno de x. Eu vou aplicar a transformação. Em vez de fazer seno de x, a minha função agora vai ser o seno de 0,5x. E aqui vai ser o seno de 2x. O que vai acontecer aqui nesses dois casos? No primeiro caso, onde eu tenho aqui o valor do k, né? O valor do k, ó, entre 0 e 1, ou seja, é um valor que é menor que 1, significa que a minha função ela vai alterar o período horizontalmente. Então, ele vai ficar esticado. Então, se antes a minha função fazia isso aqui, né, a função, olha só, minha função aqui vermelha vinha até o 2. Então, quando eu aplico essa transformação aqui de meio, significa que a função vai ficar duplicada. Eu vou mostrar como faz todas as transformações na prática, tá, gente? Ó, ela fica duplicada. Então, Juan, você está falando se eu multiplicar aqui por 2, a minha função, o período da minha função vai ser reduzido pela metade? Sim, vai ser comprimido. Então, se antes ela vinha no 2, ela vai vir aqui no 1. Por quê? Porque esse número aqui faz com que ela seja comprimida. Esse número aqui, entre 0 e 1, faz com que ela seja esticada. Então, já estou mostrando cada tipo de transformação. Ó, a aditiva, que ela vai oscilar para cima ou para baixo. A multiplicativa, na verdade, a multiplicativa fora da minha função, que ela vai esticar a minha função verticalmente, né? Ou ela vai aumentar, vai mexer no comprimento dela. E o K, que é aplicar na minha variável x, que ela vai mexer no comprimento horizontal, né? Pode ser, se o K for entre 0 e 1, ela estica essa função, ela estica, tá vendo? Ela estica essa função. Se o K for maior que 1, ela comprime a função. Então, esse multiplicativo aí, ela vai alterar a função desse jeito. Então, ó, quero representar no plano cartesiano a função 3 vezes o seno de x. Então, 3 vezes o seno de x, eu já sei que a minha função seno vai ser multiplicada por 3. Vai ser multiplicada por 3. Então, na hora que eu for fazer o gráfico, ó, essa é a minha função seno de x. A função 3 seno de x, ela vai só atingir aqui o valor de 3. Quando ela cair aqui, quando ela decrescer, ela vai atingir o valor de menos 3, né? E vai ter as mesmas raízes e o mesmo período. Ela vai se repetir no mesmo período. Então, minha amplitude, que era 1, passou a ser 3, o centro é 0. Então, tá vendo, ó, que a transformação multiplicativa, ela altera a amplitude da minha onda, né? A transformação multiplicativa altera a amplitude da minha onda, a amplitude da função. Ok? Essa é o que a transformação multiplicativa faz. Beleza, vamos para o próximo. 4. Ele pede assim, ó, representar no plano cartesiano
o sistema, cadê? A função f de x que é igual a a função g de x que é igual a cosseno de 2x. Galera, vamos lá. Se eu quero a função cosseno de 2x, qual a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é lembrar da função cosseno de x. Então, minha função cosseno de x é essa aqui, ó. Ela vai do 1, né? Os pontos importantes eu vou traçar. No menos 1, quando é 90 graus, e em 360, 2π, né? Que ela volta a ser 1 novamente. Então, eu faço essa curva aqui. Como a função é 2, né? Ou seja, ela multiplicou por 2 aqui, significa que essa função ela vai ser comprimida. Portanto, olha só, eu vou calcular o período. O período dela é o período original da minha função, que é 2π, e esse 2 aqui eu vou passar dividindo. Então, o período agora da minha função vai ser somente π, certo? Vai ser π. Então, 2π dividido por 2 dá π. Ou seja, significa que a função ela vai completar uma volta completa, ó, na metade do período anterior. Então, aqui ela já completa uma volta. Ó. Tá vendo? Então, essa é a minha função. Se eu posso continuar fazendo aqui, ó. Aqui ela deu uma, duas voltas, quando a função original deu só uma. Então, eu vou parar por aqui. Nossa função, nossas transformações. E a gente vai deixar para fazer a próxima transformação cadê? A gente está na página 5.4, na aula de amanhã, tá? Na aula de amanhã, a gente faz as transformações. Na aula de amanhã, não. Na aula daqui a pouco, tá? Tá perguntando, isso cai muito em vestibular? Gente, não é questão de cair muito, é questão que caiu uma questão. Só que aquela uma questão que cai é aquela questão que te coloca lá dentro, né? É aquela questão que ninguém quer estudar e quem estuda faz a diferença. Então, o vestibular sempre é assim, né? Mas, a princípio, gente, é muita coisa mesmo. Mas com o tempo vocês vão pegando na prática e vão vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Tá? Principalmente em função, porque em função é sempre a mesma coisa. Até mais, ó. Beijo para vocês e até daqui a pouco.